Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. Quero agradecer desde já a todos aqueles irmãos e irmãs, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, que tem nos dado o suporte em oração, intercedido pela minha vida, pela minha família, por esse trabalho que não tem fins lucrativos. Eu não recebo dinheiro para fazer esse trabalho. Não é da instituição que eu pertenço. É um trabalho de caráter pessoal e não institucional. E eu conto com o seu apoio, com a sua intercessão, com a palavra de ânimo. Eu sempre deixo o meu telefone aí logo no começo. Caso você queira entrar em contato, deixar uma mensagem de apoio, é muito bem-vindo. Eu conto com a sua participação no sentido de compartilhar este vídeo, compartilhar esta mensagem, para que outros possam ter alcance a esta mensagem. Se você compreende que esse projeto é um projeto de Deus, faça isso. Vamos unir as nossas forças e promovermos a palavra do nosso Deus. Vamos então à lição de número 12, ética cristã e política. Quando falamos de ética cristã, há muitos irmãos que compreendem que ética cristã e política são coisas que não combinam, que religião e política não combinam. Mas nós vamos analisar isto hoje sobre o que a Bíblia diz. Muitos irmãos em Cristo, sinceros, salvos, crentes verdadeiros, eles têm uma visão de um Deus, ao meu ver, um Deus engaiolado. Ele acha que Deus só está interessado nas questões relacionadas à igreja, como se a igreja fosse o único foco da visão de Deus. Que Deus está interessado em batismo com o Espírito Santo, Deus está interessado em cura, Deus está interessado em renovo espiritual, evangelismo, missão, Deus está interessado em dízimos e ofertas. Ele tem interesse nisso, mas Deus tem interesse em muito mais coisas. Deus tem interesse em política, porque é pelo caminho da política que muitos dos projetos de Deus são estabelecidos, como na libertação do povo de Israel. Deus trabalhou pelo trâmite político, levantou o rei Ciro para ser o libertador do povo do cativeiro babilônico. Então nós vamos analisar o que é política e o que é politicagem. Talvez muitos irmãos tenham relutância quanto à politicagem, mas a política propriamente dito é algo no qual Deus tem interesse. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição. Tópico de número 1, uma perspectiva bíblica da política. Será que Deus trabalhou no meio de políticos na Bíblia? Será que havia algum político sincero, verdadeiro, ou todos os políticos são ladrão, bandido, corruptos e imorais? Vamos analisar isso sobre a ótica da Bíblia. Subtópico de número 1. Deus governa todos os aspectos da vida humana, inclusive o político. Deus é Senhor e soberano dentro e fora dos domínios da igreja. Ele é o que estabelece os reis e os tira. Ele se preocupa com cada ser de forma individual e se interessa com as questões sociais, ideológicas e com a política. É preciso compreender a mente de Deus quanto às questões relacionadas à política. Meu amado irmão,
Deus, ele é Senhor dentro da igreja e fora da igreja. Por isso que eu falo daquela visão do Deus engaiolado. Há pessoas que pensam que Deus só age dentro da igreja. E às vezes somente dentro da Assembleia de Deus, que Deus não age fora. Então Deus, ele é Senhor na igreja e fora da igreja. Esse Deus, ele está interessado em todas as áreas do saber, da vivência, da experiência humana. Ele se preocupa com cada ser de forma individual. A Bíblia fala que ele sabe até os fios de cabelos que caem da nossa cabeça. Ele está preocupado com os mínimos detalhes. Salmo 139 fala sobre quando nós éramos ainda substâncias sem forma. Ele já estava lá nos acompanhando. Esse Deus, ele manifesta o interesse de caráter individual, pessoal, mas também ele mostra interesse em relações a questões sociais, ideológicas e com a política. Então nós precisamos entender a mente de Deus. Ele estabelece, quem colocou Nabucodonosor como rei político? Deus. Quem colocou o rei Ciro como governador? Deus. Quem colocou meu querido rei Artaxerxes para patrocinar a reconstrução dos muros de Jerusalém? Deus. O próprio Nabucodonosor, ele declara que ele põe reis e tira reis. Amém, meu querido? Isso aí não é dentro do seio somente de Israel ou dentro da perspectiva que nós temos de igreja. Ele estabelece quem vai governar e quem não vai. Até Adolf Hitler, quando chega ao poder, ali nós percebemos que é a permissão de Deus, mas não é a vontade diretiva de Deus. Deus se interessa em política, porque ele tem o controle de tudo. Tudo está sob o seu controle e ainda que eu não consiga compreender e entender a mente de Deus, porque a Bíblia fala que os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os vossos projetos também não são os meus projetos, porque os meus pensamentos estão muito além dos vossos pensamentos. A nossa mente é limitada demais para compreender a grandeza deste Deus e dos seus projetos e como ele se interessa e trabalha dentro da política. Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2. Deus levanta homens que o glorifiquem na política. O rei Ciro foi usado para libertar Israel do cativeiro e patrocinar as obras de reforma do templo. O rei Artaxerxes foi usado por Deus para suprir os recursos necessários para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Observa, será que há político que Deus usou ao longo da história que glorificasse o nome dele, que obedecesse a sua diretriz e cumprisse com o propósito pelo qual Deus o colocou ali? O rei Ciro a Bíblia, em Isaías, há mais de 100 anos antes do rei Ciro nascer, Isaías já falava da vinda do rei Ciro. Isaías capítulo 45 diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, despedaçarei as portas de bronze, quebrarei as trancas de ferro e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas que tu não sabes, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus, que te chama pelo teu nome. Esta palavra foi direcionada ao rei Ciro. O rei Ciro, ele foi usado por Deus para estabelecer o decreto para libertar todo o povo do cativeiro. E não somente isso, ele patrocinou a reforma do templo de Israel.
aquele templo que fora destruído por Nabucodonosor, o rei Ciro tirou do tesouro do palácio para reconstruir o templo. Outro rei, o rei Artaxerxes. Este rei foi o rei no tempo de Neemias. Ele foi usado por Deus para suprir os recursos necessários para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, observa, quando o povo sai do cativeiro, Deus o faz através da política. Deus usa um rei político, Deus usa um cargo político para reconstruir o templo. E Deus usa também outro rei, Artaxerxes, para patrocinar, para permitir que Neemias fosse até Jerusalém com a escolta enviada pelo rei, soldados. Ele foi na qualidade de regente, governador, com autorização dada por rei. Então, Deus age na política, já foi honrado e continuará sendo honrado na política, segundo o seu propósito, segundo o seu projeto estabelecido para o homem. Tá claro aqui, meu querido? Então, você há de compreender comigo que política não é coisa do diabo, não. Política, meu querido, é coisa de Deus. A politicagem é que é coisa do diabo. Mas a política verdadeira, pura, ela é de Deus. Mas, irmão Mauro, foram todos os reis que temiam a Deus? Não. Mas a Bíblia fala do juízo final, que no juízo final irão comparecer grandes e pequenos. O texto não está falando de criança, não. O texto está falando ali daqueles que foram grandes, daqueles que ocuparam cargos de destaque, cargos na política, na liderança. Todos terão que comparecer diante de Deus e serão julgados. Amém? Vamos prosseguir então adiante na nossa lição. Quero deixar aqui um texto bíblico, encontra-se em Gênesis capítulo 14, versos 18 a 19. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Meu querido, olha que versículo maravilhoso. Em Melquisedeque nós encontramos um homem com dupla função. Ele era sacerdote e ele era rei. Em Melquisedeque nós encontramos religião e política caminhando junto. É coisa que nós não vemos nem ali no sacerdócio levítico. Melquisedeque, ele era rei de Salém, ele era governante, ele era um líder político. E em contrapartida, ele era também sacerdote do Deus Altíssimo. Tanto é que a Bíblia fala que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus, ele é o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores, política. Mas Jesus também, ele é o quê? Ele é o sumo sacerdote. Então, Melquisedeque, ele era um político que agradara a Deus, honrava a Deus através da política e através do seu ministério de sacerdote. Tanto que ele abençoou Abraão. Olha as palavras: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Tudo pertence a Deus. Deus trabalha na política, já foi glorificado na política e quer ser glorificado na política no nosso país. Amém? Aí um glória a Deus aí, irmão. Confirma esse negócio aí. Deus vai mudar a história do nosso país. Deus será ainda glorificado na política brasileira. Não basta somente a gente orar, não.
A gente tem que expressar nossa cidadania, colocar ali pessoas nas quais nós conhecemos seu histórico, o seu passado, a sua índole, a sua moral. É verdade que nós não vamos colocar ali anjo. Jesus não é candidato esse ano para poder concorrer a presidente do Brasil, deputado, senador. Subtópico de número 3. O Estado e a política. O viver em sociedade pressupõe a existência de leis, normas e regras. Caso contrário, o homem se autodestruiria. O papel do Estado é fundamental para se estabelecer a ordem e evitar a mais completa anarquia. Todo governo humano é imperfeito. Ele cumpre temporariamente o propósito de Deus. Observa comigo, o Estado e a política. Nós vamos analisar sobre a ótica bíblica as várias dispensações. A dispensação da inocência foi a primeira fase que Adão e Eva viveu. A dispensação da consciência, a dispensação do governo humano. Ali, no governo humano, houve-se a necessidade de estabelecer o quê? Uma ordem, uma sociedade, porque o homem, ele é um ser que não vive isolado, ele vive em sociedade. Semelhante, nós observamos o lobo. Os lobos, eles vivem em grupo, em bando. O ser humano, ele vive em sociedade. E para viver em sociedade, é preciso estabelecer regras de convívio, leis, normas. Até no povo de Israel, quando Deus tira o povo do Egito, Deus estabelece lá nas cartas de Moisés leis para restringir o convívio em sociedade. Então, para se viver em sociedade, é importantíssimo o papel do Estado. O Estado, ele vai ter o poder de estabelecer leis, normas, diretrizes, procurando o quê? Estabelecer a paz e a ordem na vida das pessoas, porque a ausência do Estado iria se configurar na mais completa anarquia. Meu querido, por pior que seja o atual momento que nós estamos vivendo no Brasil, relacionado à política, o Estado e o governo, o estado de anarquia ou a ausência do Estado seria um caos, porque o homem se destruiria, cada um mataria o outro, que com polícia, com o Estado, com as instituições aí, a criminalidade, o narcotráfico, a pedofilia, assalto, estupro, roubo, corrupção está generalizada. Agora imagina que se não houvesse então o papel do Estado e a política e o Estado, elas são necessários, ambos são necessários para a ordem da sociedade. Agora, o que nós precisamos compreender que tanto o Estado como a política, qualquer governo, qualquer regime de governo, meu querido, regime político, ele é imperfeito. Subtópico de número 4, o Estado e a Bíblia. Deus ordenou que oremos pelas autoridades, pois estão sujeitas aos ataques infernais de Satanás. A corrupção, a avareza e a injustiça estão presentes em todos os segmentos da sociedade. A Bíblia reconhece a legitimidade do Estado e a necessidade de se contribuir para a sua sustentação financeira. Nesse tópico aqui, nesse subtópico, é o Estado e a Bíblia. Como a Bíblia se posiciona? Observa Jesus. Jesus, ele viveu sobre o domínio do Império Romano. Ele pagava imposto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele mandou Pedro pegar o dinheiro na boca do peixe e pagar o imposto. Porque, observa, Deus,
ele estabeleceu o governo humano. Imagina que não existisse o Império Romano, que não existisse, por exemplo, a política, um governo. E em Jerusalém, antes da chegada do Império Romano, aquilo ali, meu querido, segundo historiadores, eu já tive a oportunidade de ler alguns livros, literatura a respeito, era uma terra marcada por mortes, assassinato, roubo, violência, criminalidade. A pirataria nos mares e as viagens nas estradas eram inseguras. Jesus conta até aquela parábola do próximo, do amor ao próximo, de um cidadão que foi assaltado e quase foi morto. Jesus, então, ele traz esse contexto. O Império Romano, ele acabou com os piratas nos mares. O Império Romano fez a escolta de Paulo, quando alguns judeus intentaram tirar a vida dele. Então observa que o cristianismo, de certa forma, ele tem dívida sim com o Império Romano. Jesus só não foi morto antes. Aí, humanamente falando, dentro da ótica divina, ele jamais seria morto, mas Deus, a Bíblia fala que ele veio na plenitude dos tempos, e não por acaso sobre o domínio do Império Romano, porque os judeus não tinham o poder de Estado, de tirar a vida. Então a Bíblia orienta, primeiro, que nós devemos orar pelas autoridades, porque eles são ministros de Deus. Por que nós devemos orar por eles? Porque Satanás, ele trabalha para desestruturar as pessoas que estão à frente, para colocar neles o sentimento de destruir, às vezes, a igreja, acabar com a nação, de perseguir aqueles que não concordam com ele, de se aproveitar, de se enriquecer, de favorecer somente aquele grupinho que é próximo a ele, em detrimento dos outros, como foi o caso de Saddam Hussein, que ele pertencia a uma etnia e ele matou a maioria de pessoas que eram de uma etnia diferente da dele. Então nós devemos orar pelos governantes, porque Satanás, ele tem o intento de dominar as nações e escravizar as nações. E a Bíblia, ela fala para nós reconhecermos a autoridade, e não há ninguém que faça o bem, que tenha medo de autoridade, que tenha medo de polícia. Quem tem medo de polícia, quem tem medo de juiz, de autoridade, é bandido. É quem anda na marginalidade, na criminalidade. Mas aquele que anda na vida correta, justa, paga seus impostos. A gente paga imposto, você vai abastecer, quase metade do que nós abastecemos é imposto. E agora que o Temer, então, depois da greve dos caminhoneiros, vai tá subindo a gasolina. Daqui a pouco, as irmãs vão ter o movimento das domésticas andando com as panelas de pressão, panela de cozinha, batendo para a rua fora, dizendo que não tem dinheiro para comprar o bujão de gás. Porque do jeito que a coisa está caminhando, bujão de gás daqui um dia está custando R$150. Então, a Bíblia, ela reconhece a legitimidade do governo e que nós devemos orar por ele. Mas a Bíblia, em momento algum, ela dá apoio para a corrupção, para a avareza, as injustiças que ocorrem, os roubos e pessoas que são perseguidas dentro de determinados regimes de governo. Tá claro aqui, meu querido? Tópico 2. A separação do Estado da Igreja. Uma herança protestante. Nesse tópico nós vamos falar como se deu a separação entre o Estado e a Igreja. Se deu por volta do ano de 1500, a partir daquilo que nós conhecemos como a Revolução Protestante, quando Martinho Lutero, ele teve a coragem de desafiar o Papa da sua época, que era uma autoridade eclesiástica e também uma autoridade política. Vamos então, primeiro subtópico da nossa lição: a união entre a Igreja e o Estado. O período mais tenebroso da história do cristianismo foi quando algumas lideranças cristãs
abandonaram a fé genuína em Deus e se aliaram ao Estado. Posteriormente, quanto mais a liderança cristã apóstata se aliava ao Estado, mais se distanciava dos princípios do reino de Deus. Em nome de Cristo, muito sangue inocente foi derramado. Esse é o período da história, conhecido como um período tenebroso. A igreja viveu uma fase que a igreja ela era perseguida pelo Estado. Ela era perseguida pelos líderes políticos. Crente morria, nós vamos ver, Estevão foi morto pelos líderes fanáticos religiosos judeus. Depois Tiago foi morto, assassinado por Herodes, porque ele viu que aquilo era agradável aos olhos do povo, mandou prender Pedro para matá-lo no dia seguinte e Deus entra com livramento. Esse período foi o período que a igreja perseguida. Mas houve um momento da história em que a igreja se aliou ao Estado. Agora eu preciso entender que ali o que aconteceu não foi que o cristianismo se uniu ao Estado. Parte da liderança cristã, ela se aliou ao Estado. E a sede da igreja foi transferida, segundo a história, para a Itália, a sede do Império Romano. Porém, muitos cristãos verdadeiros da liderança da época, eles não concordavam desta aliança entre o Estado e o cristianismo. O resultado, essa liderança apóstata, porque ela foi se desviando cada vez mais dos princípios da Bíblia, dos princípios do reino de Deus, quanto mais ela se aliava ao Estado, mais ela se distanciava dos princípios do reino de Deus. E nesse período, muitas pessoas foram assassinadas, mortas, em nome de Cristo, em nome de Deus. Todos aqueles que não se sujeitavam à liderança da igreja, cujo líder era o Papa, eles eram mortos, queimados na Inquisição, com tortura e sofrimento. Então ali estava se dando a união entre a igreja e o Estado. E o que é pior, o Espírito Santo, ele se afastou dessa união da igreja e o Estado, mas não deixou de ser o seu remanescente. Foi de onde surgiram denominações como a Batista, conhecidos como anabatistas, surgiu o movimento dos presbiterianos, posteriormente a metodista, a igreja luterana, foram os remanescentes, foram aqueles que permaneceram fiéis à verdadeira identidade da igreja. Vamos prosseguir, próximo tópico da nossa lição. Subtópico de número 2, a separação entre a igreja e o Estado. Martinho Lutero questionou a autoridade papal e os abusos cometidos pela igreja da sua época. A partir de então, gradativamente o Estado foi se desvencilhando da autoridade papal. Na ocasião, o Papa intentou matar o jovem monge e não teve êxito. Na época, com a venda das indulgências, a Igreja prometia o perdão e a salvação até para os mortos. Quando foi que a igreja se separou do Estado? A partir daquilo conhecido como a Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Alguns olham somente ela sobre a ótica da religião, que Martinho Lutero ele teve a coragem de contestar a autoridade do Papa e acreditava-se na época que o Papa não errava, que ele era o representante máximo de Deus e que estava acima de toda e qualquer liderança de rei e política. Então, a autoridade máxima daquela época era o Papa. E a igreja daquela época vendia as suas indulgências e vendia o perdão dos pecados.
se alguém comprasse da igreja aquelas indulgências, poderia conseguir o perdão dos seus pecados e tirar um familiar que foi para o purgatório, ou seja, tinha poder de pagar a dívida até de quem morreu lá. Esta prática, ela anulava o sacrifício de Jesus. Martinho Lutero, hoje nós compreendemos, mas ele teve peito, teve coragem para fazer o que ele fez. Ele andou na contramão da razão, da lógica. Agora, o que muitos irmãos não fazem uma leitura é que Deus se valeu da política. Sim, Deus se valeu da política nessa ocasião da Reforma Protestante. Havia um grupo de pessoas interessadas na causa de Martinho Lutero, não porque abraçavam a visão de Martinho Lutero concernente às questões espirituais, religiosas e moral relacionadas à Igreja Católica. Eram pessoas que perceberam que a causa de Martinho Lutero poderia trazer para eles lucros. Por quê? Uma terça parte das terras da Alemanha pertenciam à Igreja Católica da época, que era governada, regida com braço forte pelo Papa. Então, quando Martinho Lutero se levanta e o Papa intentou matá-lo, não conseguiu, porque os poderosos na Alemanha protegeram Martinho Lutero. Entenda isso. Houve ali um mover de Deus na vida de Martinho Lutero que moveu o coração, mas Deus se valeu do trâmite político para proteger Martinho Lutero, porque do contrário, a igreja da época, o Papa da época mandava matar. A igreja matou muita gente no período da Inquisição. Muita gente era acusado de bruxaria e eram queimadas vivas na fogueira na frente de todo mundo. É um período tenebroso. A partir desse movimento, tido como a Reforma Protestante, a Alemanha se desvinculou do poderio do Papa, posteriormente a Inglaterra, posteriormente outras nações. A partir de então, o Estado ele foi se desvinculando cada vez mais e mais desse poder da igreja, que escravizava a todos da sua época. Em nome de Deus e em nome de Cristo, muito sangue foi derramado. É tido como um período tenebroso. Você entende o porquê a Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades? Porque episódios como este, eles já se repetiram em outros momentos da história da civilização humana e nós no Brasil não estamos livres de ver isso acontecer na nossa nação. Nós temos que orar pelo nosso país, nós temos que abençoar a nossa nação. Esse ano é ano de eleição. O STF já andou de maracutaia, diz que não vai ter voto impresso. Se não vai ter voto impresso, o governo pode colocar no final da eleição, a população votou no candidato A, mas o governo vai anunciar o candidato B. Eu pergunto para você, você confia mesmo no Supremo, nesses homens que estão aí, que são os Supremos, que de Supremos não tem nada? Muitos deles estão legislando em causa própria um jogo de cartas marcadas. Eu não acredito. Mais do que nunca, nós devemos nos envolver com a política e interessar nela, porque Deus ele nos orienta a orar pelas autoridades, para que haja paz na cidade, porque na paz da cidade, na paz dessa nação, nós iremos prosperar, educar os nossos filhos e ver a obra de Deus florescendo. Amém? Vamos prosseguir ao outro momento da nossa lição. Oportunistas da fé. A religião nas mãos de homens inescrupulosos se configura como a pior das escravidões, a pior de todas as ditaduras e a pior das tiranias, pois se valem do nome de Deus para escravizar
homens e mulheres. Meu amado, a questão da fé, a religião, nós precisamos compreender. A venda das indulgências, nós vemos aí hoje, igrejas vendendo água, de suposta água que veio de Israel. Eu duvido se essa água veio de Israel, porque se essa água veio de Israel, aquele rio, o rio que eles dizem lá, esse rio já deve ter secado. Trazem terra lá do Monte Sinai. Até parece que todo mundo que nasceu em Israel é santo e todo mundo que pisa lá é ungido de Deus. Todo mundo que vai lá. Aí traz as indulgências, traz água, traz azeite, traz terra do Monte Sinai e vende essas indulgências prometendo coisa que nem Deus prometeu. Aí tem gente que carrega um pouquinho de azeite que veio de Israel, um pouquinho de água que veio de Israel, um pouquinho disso, ou seja, são verdadeiros estelionatários da fé e oportunistas. E aqueles mandatários, aqueles tiranos dentro da igreja, nós temos isso hoje no nosso meio, os manipuladores, nós temos na nossa Assembleia de Deus, cenas tristes, nós falamos aí semana passada, sobre a questão da nossa igreja mãe, lá em Belém, receber o atual presidente em detrimento dos irmãos que são caminhoneiros, que são dizimistas, muitos deles são dizimistas. Então o que nós entendemos com isso, irmão? Que a religião na mão de homens avarentos, imorais, oportunistas, profanos, é o pior tipo de escravidão que existe. É o pior tipo de ditadura, o pior tipo de tirania, porque alguém que está numa ditadura, numa tirania ou escravidão, ele tem esperança que Deus venha mudar a sua sorte. Agora, e quando o líder se apresenta como ungido de Deus, que você não pode se levantar contra ele, porque Deus vai matar se você se levantar contra ele. Dentro da Assembleia de Deus, nós estamos passando uma crise séria ligada à questão eclesiástica, liderança eclesiástica. Usa o discurso do autoritarismo. Eu sou ungido de Deus e você tem que me obedecer. Meu querido, eu também sou ungido de Deus, nem por isso eu sou pastor. Eu obedeço meu pastor no Senhor, mas o dia que ele sair fora da direção de Deus, que ele se mostrar um homem avarento, outra questão, oportunistas da fé, eles pregam o céu para os pobres, mas o dízimo e as ofertas fazem eles viver um verdadeiro pedaço do céu aqui na terra, enquanto os pobres continuam os pobres, os miseráveis continuam miseráveis. Aí vem pastor de jatinho criticar trabalhador braçal lutando por um salário melhor, só porque ele frequenta as altas rodas da política. Toma vergonha na cara, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos virar crente. Então, a fé na mão dessas pessoas é o pior tipo de escravidão. Tá certo, meu querido? Isso aí, Deus permite, mas no juízo final, todos hão de prestar contas a Deus. Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 3. O modelo de Estado laico brasileiro. A Constituição brasileira reconhece como legítima a crença do ser humano em Deus. Todos têm assegurado pela Constituição a liberdade de culto. É fato que a crença em Deus por parte do indivíduo torna o papel do Estado mais fácil. Através da Bíblia, a igreja restaura pessoas que outrora eram problemáticas na sociedade. O modelo de governo que nós temos no Estado brasileiro, o Estado ele é laico. O que é o Estado laico? Ele é neutro em relação às questões da religião. Aqui pode ter o culto afro, Umbanda, Quimbanda, o culto, cerimônia católica, espírita,
cristã evangélica, ou seja, o país, o Estado é laico, não é ateu, não é ateu. O Estado, ele permite e reconhece a legitimidade do ser humano, do cidadão, expressar a fé naquilo que ele acredita. E os cultos, essas cerimônias, elas são protegidas e amparadas pela lei. Ninguém entra por aí num terreiro de Umbanda quebrando a imagem, seja lá de que suposta entidade. Isto aí é inconstitucional, meu querido. A gente não vai entrar dentro de igreja aí quebrando imagem de pseudo-santos, porque aquilo ali é um objeto tido como objeto de culto daquela denominação, daquele credo religioso. Então, o Estado é laico. E o Estado, ele reconhece como legítima. E é interessante para o Estado, vamos falar sobre uma questão, que a fé, a religião, ela tem o papel fundamental em relação ao Estado. Elas trabalham em parceria. O Estado cuida de estabelecer a ordem, a paz na sociedade. E a religião? De moralizar homens e mulheres. Daí o papel da igreja, porque através da Bíblia, meu querido, a igreja, ela consegue restaurar vidas e pessoas que outrora eram problemáticas na sociedade. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, ela merece um destaque importante, com todo respeito aos nossos irmãos presbiterianos, batista, metodista, adventistas, de todas as denominações. Mas a Assembleia de Deus, ela é uma das instituições que contribui diretamente para restaurar vidas, indo nos presídios, como outras denominações fazem, restaurando bandidos, criminosos, ladrão, traficantes, ou seja, todos eles passam. Muitas pessoas hoje que são pastores, que estão pregando nos púlpitos das nossas igrejas, outrora eram bandidos, traficantes, assassinos, era um verdadeiro problema para o Estado. Então, o Estado, ele é laico e ele reconhece a necessidade da parceria e do papel da igreja, o papel da religião. Ele é laico, mas ele não é ateu. Amém, querido? É por isso que nós devemos, enquanto cidadãos brasileiros, reivindicar os nossos direitos. Eu não vou reivindicar o meu direito porque eu sou membro da Assembleia de Deus. Eu vou reivindicar os meus direitos porque a Constituição me assegura liberdade de culto, liberdade de expressar a minha fé. Porque o movimento LGBT tem o direito de andar em praça pública e expressar o que eles querem, porque a Constituição os assegura. Eles têm direito de cidadania. O problema é que muitas vezes nós, cristãos, aceitamos empurrar para a goela abaixo da gente ideologia de gênero, dizendo que menino não nasce menino, que menina não nasce menina, que um cidadão, depois de marmanjo, pode se sentir mulher e querer entrar no banheiro feminino, a mulher, e por aí vai essa bagunça. O que é isso? É porque nós abrimos mão da nossa cidadania, porque uma minoria, aí a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, porque eles são ousados, eles são atrevidos, eles são intrépidos, eles têm coragem de defender o que eles creem. Nesse ponto eu admiro. A gente tem que tomar vergonha na cara e defender os nossos direitos, porque nós somos cidadãos brasileiros. Nós não somos uma segunda categoria de brasileiro, não. Nós temos todos os direitos assegurados pela cidadania, meu querido. E nós devemos fazer isso não enquanto cristãos ou como membros da igreja. Nós devemos fazer isso enquanto cidadão brasileiro. Tá claro aqui? Vamos prosseguir na nossa lição. Tópico de número 3. Como o cristão deve lidar com a política? Eis a grande questão. Como nós devemos encarar a política?
Nesse quesito existem os dois extremos. Aqueles que viram as costas e não querem nem saber disso. Esse negócio é do diabo. Não quero saber disso. E aqueles que são espertos e oportunistas, que aproveitam da visibilidade que tem nos púlpitos, na igreja, de ser parente de presidente de ministério, de ter oportunidade de conhecer campo, de estar à frente de algum trabalho e se candidatar. Então nós vamos ver como nós devemos lidar, enquanto cristão, com a política. A política é de Deus, irmão. Não foi o diabo que criou a política, não. A política é de Deus. O que é do diabo é a corrupção e a politicagem. Assim como nós já estudamos a questão do sexo. O sexo foi Deus que fez, não foi o diabo. Então você não pode falar que a política é do diabo. Há políticos que agem como se fosse o próprio diabo. Vamos prosseguir na nossa lição? Subtópico de número 1. O perigo da politicagem. Trata-se da prática de negociar, enganar ou se deixar vender pelo sistema político sujo, imoral e profano. A igreja não precisa de políticos para defender. Ela já possui o seu defensor e protetor. A política é que precisa de homens de Deus que não se curvam ao dinheiro, como o fez Daniel e seus amigos. Como o cristão deve lidar com a política? Primeira questão, politicagem. O que é a politicagem? É o lado mais sujo da política. Ah, mas a política só tem gente suja, mas na igreja também tem gente suja e imoral. O tesoureiro do cristianismo era ladrão. O primeiro tesoureiro do cristianismo era ladrão. E aí? Eu vou deixar de seguir a fé cristã? Não vou deixar de acreditar na verdadeira política? Verdade que nós estamos vivendo, meu querido, no Brasil, é uma crise, meu querido, moral. Mas essa crise moral, ela não se restringe somente à política. Nós vamos ver que essa crise moral, ela começa primeiro lá no altar da casa do Senhor, lá na igreja. Mas vamos lá, o que é a politicagem? É o lado sujo. É a prática de negociar, barganhar, enganar, se deixar vender pelo sistema político, que é imoral e profano. Esse é o lado podre, isso é a politicagem. A igreja, outra coisa. Ah, alguém se apresenta, olha, eu vou defender a igreja lá no Congresso, eu vou defender a igreja lá no Senado. Isso é mentira do diabo, irmão. A igreja já tem quem protege a igreja. Não precisa ninguém com esse discurso vagabundo, vira-lata, para falar que vai defender a igreja, não. A igreja já tem quem defende ela muito antes de existir político no meio da igreja. Muito antes de existir político cristão. Deus sempre defendeu a igreja. Agora, como lidar com essa questão? A política é que precisa de homens de Deus que não se curvam ao dinheiro, como foi o caso de Daniel e seus amigos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles ocuparam um cargo político. E por que Deus colocou eles ali? Porque eles foram uma bênção de Deus para o governo de Nabucodonosor. Eles foram instrumentos na mão de Deus. Nós não precisamos de governantes para defender a igreja. Nós temos já quem defende a igreja. A política, o Congresso, é que precisa de homens de Deus para abençoar aquela casa. É por isso que nesta próxima eleição, seja criterioso. Há um projeto aí que eu acho interessante, não votar em ninguém. Antes de você votar, procura saber se essa pessoa que você intenta votar, se ele está sendo investigado pela Lava Jato, qual o privilegiado dele impede dele ser julgado, talvez, por um juiz de primeira e de segunda instância. Se você vê que ele tem ficha suja, puxa a ficha dele, meu querido. Olha lá o que ele fez. Mas ele é pastor, mas tem muito pastor sem vergonha dentro da política, irmão. Tem muito pastor aí que na época de festividade de congresso está pregando e que diz que o fogo está caindo e aquele avivamento, mas quando chega em Brasília, age como se fosse filho do cão.
age contra a igreja, meu filho. A bancada evangélica, ela causa vergonha. A bancada evangélica, ela causa vergonha, porque homens que se venderam. Então, a política precisa de ter homens como Daniel, Sadraque, Abednego, como José. Nós não vamos aí, meu querido, desqualificar a política. Deus se vale da política. Nós precisamos refazer a história do nosso Brasil. E nesse ano de 2018, não vote em bandido, não vote em ladrão, não vote em corrupto, não vote em quem rouba merenda de criança, não vote em quem tem ficha suja, não vote em quem está sendo investigado pela Lava Jato. Eu vou dar o nome de um aqui que eu admiro. Vou dar o nome. Cabo Daciolo. Alguém pode achar que aquele homem é doido. Eu admiro o Cabo Daciolo. Admiro. Tenho meu respeito. Ele, toda vez que ele está, ele fala glória somente a Deus. Ele não se corrompeu, meu querido. Ele tem os princípios dele. Se ele vai ganhar ou não, não sei. Mas eu admiro, não estou dizendo que eu sou eleitor, mas eu sou admirador. Alguém que tem coragem de falar de Deus dentro do Congresso. E quantos estão lá que nem abrem a boca para falar de Deus? Que foi para a política, acabou com o casamento. O casamento é de fachada, o camarada já tem não sei quantos carros, fazenda e bens. E quando chega a época de eleição, lá vai ele aparecer na igreja, tá? Em todos os lugares. E fica doido atrás de um velório, quando morre alguém, para ele aparecer, para ser visto. Meu irmão, vamos deixar de ser bobos? Vamos eleger pessoas comprometidas. Amém, querido? Subtópico de número 2. Como delimitar a atuação da igreja? Não há, no atual contexto do Brasil, partidos com ideologia política. De uma forma geral, todos querem chegar ao poder. Para isto se valem de tudo. Há candidatos que pregam e frequentam as igrejas, mas em Brasília faz tudo o que a Bíblia condena. Há partidos tidos como de esquerda, que vão contra todos os valores e princípios da palavra de Deus. Como deve ser o posicionamento da igreja? A igreja deve entrar de cabeça na política ou a igreja deve ficar fora da política? Como eu disse, o perigo são os extremos. A igreja não vai entrar de cabeça. Observe uma coisa. No Brasil, no atual contexto que nós estamos vivendo, não existe ideologia partidária. Esquece isso aí. A ideologia é dinheiro, corrupção, propina, dinheiro para bancar campanhas eleitorais. Então, em nome do poder, deixam-se todas as ideologias de lado e a lei agora a ideologia vale tudo, parecendo que é o MMA. Vale tudo para chegar lá. Faz pacto com Deus, faz pacto com o diabo, mas o importante é chegar lá. Então não existe no Brasil o que nós podemos chamar de ideologia partidária. Você não vai escolher aquele partido. Você tem que observar, meu querido, agora o candidato. O candidato, porque aí, ô irmão Mauro, eu vou escolher o irmão da minha igreja, mas toma cuidado também, sabe por quê? Que há candidatos que pregam e frequentam as igrejas e faz aquele verdadeiro alvoroço, aquela mensagem que mexe com a emoção das pessoas. Lá na igreja ele faz aquele alvoroço, mas lá em Brasília ele faz tudo que a Bíblia condena. Quem é que lembra daquela oração da propina? O crente estava lá recebendo dinheiro de propina, fazendo, Pai, eu te agradeço desse dinheiro roubado que deveria ir para a saúde, esse dinheiro roubado que deveria ir para a merenda, para a educação, Pai, eu te agradeço por esse dinheiro. Teve a oração da propina, porque na igreja o irmão pregava, mas em Brasília ele fazia tudo aquilo que a Bíblia condena. Então nós precisamos agora observar, cadê aqueles partidos, irmãos,
Eu vou dar nome de 2 aqui porque eu não tenho medo de dar minha cara para bater. Sou profeta de Deus. Não ganho um centavo para fazer esse trabalho. Cadê o PT, o PSOL, aqueles partidos que querem introduzir a ideologia de gênero, dizendo que menino não nasce menino, que menina não nasce menina, que eles se constrói, que o marmanjo com 20 anos, com 40 anos, barbudo, se sente mulher e quer ser tratado como mulher. Então, meu querido, fica atento a esses partidos, porque esses 2 partidos, tem outros aí, você pesquisa na internet, a ideologia deles vai contra todos os princípios da palavra de Deus. Agora, se a gente for passar na peneira, meu querido, o único candidato que poderia candidatar perfeito seria Jesus Cristo. E ele não vai se candidatar, ele já é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não vou escolher um santo, um homem de Deus. Agora eu vou escolher pessoas que tenham pelo menos atribuições mínimas, qualificações mínimas para ocupar aquele cargo. Tá certo? Preste atenção, cadê aquela turma que ficava aí distorcendo os valores da palavra de Deus e indo contra a Bíblia? E nós cristãos, que somos a maioria nesse país, entre católicos, evangélicos, protestantes, pessoas que não professam a fé cristã, mas zela pelos valores da família. Meu filho, não vota nesses partidos não, meu querido. Não vota em nenhum desses não, porque você vai estar fazendo um desfavor para a nação. Seja criterioso com seu voto, tá bom, meu querido? Então, cuidado com quem você pretende votar nesta próxima eleição. Como deve delimitar? Aí não existe aquele voto de cabresto. O pastor mandou eu votar em fulano. Se o pastor fez isso, ele está sujeito a tomar cadeia e processo, porque não pode interferir nesse processo, não. Agora, o professor da escola dominical, que você tem acesso aos membros da igreja, você pode orientar, falar com ele de critérios. Por exemplo, baixa na internet, leva na sala de aula, na época da eleição, aqueles candidatos que têm ficha suja, que estão sendo investigados pela Lava Jato. Tem ali o senhor Renan Calheiros, que tem mais de 9 processos. O Michel Temer está respondendo um monte de processo. Todo mundo, a maioria ali, 70% do Congresso está na degola, meu querido, respondendo processo por roubo, desvio, corrupção. Estão se recandidatando para poder ver se foge da cadeia, para ver se foge do processo. Sabe como é que a gente responde esse povo, meu irmão? Não vota em nenhum deles. Vão votar em gente que nunca se candidatou. Vão dar uma oportunidade, quem sabe, para o irmão da nossa igreja, que tem qualificação moral, que tem qualificação intelectual, porque ele é uma pessoa estudada, ele se preparou. Dá uma oportunidade para ele, mas cuidado com esse apadrinhamento de filho de presidente de ministério, eu não concordo com esse negócio de pastor se candidatar a político, porque ou ele é chamado para cuidar de ovelha, ou então ele vai cuidar da política. Ele vai ser um péssimo pastor e um péssimo político. Pastor não tem que candidatar a político não, meu querido. Ou ele é pastor, ou então ele é político, porque ele vai fazer as duas coisas mal feitas. E não há como servir a 2 senhores. Tá certo, meu amado? Então seja criterioso na escolha de quem você irá votar nessa próxima eleição. Puxa a ficha do cidadão e vê lá o que ele andou aprontando. Vamos prosseguir na nossa lição, meu querido. Subtópico de número 3. Ajustando o foco da igreja. A igreja foi chamada por Deus para fazer a diferença na sociedade. Quando a igreja falha em ser o sal da terra e a luz do mundo, os olhares se voltam para Brasília, esperando que surja um Messias, Salvador ou Redentor. A igreja precisa voltar a pregar o evangelho fora da igreja, ou então o lixo do inferno, que é a corrupção, irá imperar sobre a igreja.
Meu querido, a igreja ela foi chamada para ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas o que nós vemos, o atual quadro da igreja brasileira, a igreja pregando indulgências, pregando riqueza, pregando prosperidade, fazendo promessas que nem Deus prometeu. Prometendo vida de riqueza, prosperidade, conforto, sem luta, sem perseguição, sem provação. Esse é o evangelho destituído da cruz. É o evangelho sem santidade, é o evangelho que não precisa nascer de novo. A igreja brasileira, ela se corrompeu, se perdeu, com seus cantores famosos, com seus pregadores de Camboriú, com seus pregadores estrelas que cobram rios de dinheiro para pregar na igreja, e tem os trouxas que pagam, que tem os idiotas gospel que pagam. Então nós estamos pagando um alto preço que nós estamos vendo. A igreja com muito movimento, a igreja no status na internet, e já está faltando a presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Essa corrupção que nós vemos no Brasil, ela não é exclusiva da política, não. Vocês lembram daquela mulher que foi pega em adultério? Essa mulher foi pega em adultério. Jesus diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo pulou fora, porque todo mundo ali tinha um pecado. Aí, nesta hora, a gente tem que ter um político lá de Brasília para jogar a pedra nele. Mas tem muito líder de igreja evangélica, pastor, presidente, que é corrupto, que está aliado com político imoral, envolvido com corrupção, com roubo de dinheiro de merenda de criança, dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação, a faculdade que o seu filho não tem, a saúde, o tratamento que o seu pai, o seu familiar não tem. Tem muito líder aí que se corrompeu. O negócio dele é dinheiro, não é a alma mais. Então, meu querido, a gente precisa se posicionar, ajustar o foco da igreja, meu querido. Qual é o foco da igreja? Vamos voltar a pregar o evangelho, vamos anunciar o evangelho, vamos assumir o nosso papel. Nós somos chamados por Deus para influenciar esta sociedade. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perder o seu sabor, para nada serve, senão a não ser pisado pelos homens. E se a luz é apagada, nós vamos viver uma treva absoluta. É o que está acontecendo no Brasil. Eu não quero aqui, meu querido, apontar o dedo somente para Brasília, mas eu quero olhar para dentro da minha casa. A palavra de Deus fala daquela mulher que perdeu uma dracma, e ela varreu, procurou com muito cuidado até que ela achou a dracma. Ou seja, o problema estava dentro de casa e ela encontrou a solução para o problema que estava também dentro da sua casa. A igreja precisa se voltar, olhar para si mesmo, reconhecer os seus erros. Me faz lembrar 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou a igreja assume o papel e a missão que lhe foi outorgada pelo Espírito Santo, pela pessoa de Jesus, ou então a igreja vai ser vítima desse lixo do inferno, que é a corrupção que está imperando nos púlpitos das nossas lideranças e das nossas igrejas. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Encerro aqui a lição e eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa nação, abençoa a nossa igreja. Meu Deus, tem misericórdia da nossa igreja, tem misericórdia do teu povo. Meu Pai, nós nos perdemos, nós nos vendemos, nos corrompemos, nós passamos a adorar, idolatrar homens famosos, gospel, cantores, pregadores, e perdemos a visão, e o Senhor ficou do lado de fora. Meu Deus, tenha misericórdia desta nação. Meu Deus, estamos enfrentando uma crise moral, ética, generalizada em todos os segmentos
ferimentos desta nação, e na casa do Senhor não é diferente. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, sara a sua igreja, sara esta nação e ajuda-nos a nos mantermos puros, santos, verdadeiros e autênticos. Levanta homens e mulheres, ó Pai, preparados pelo Senhor para ocupar os lugares ali no Congresso. Tira a corrupção, os imorais, e tira aqueles que são verdadeiros lobos vestidos de ovelha na casa do Senhor, para ganhar a consciência e levar votos. Meu Deus, nós abençoamos a igreja, abençoamos esta nação, abençoamos o Congresso, abençoamos, ó Pai, as autoridades jurídicas, eclesiásticas, políticas, todas as autoridades, porque elas procedem de Ti. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Semana que vem, eu não sei se eu estarei aqui para ministrar a próxima lição. Porque em caso de arrebatamento, meu querido, eu não vou estar aqui. Eu vou me encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas eu tenho a certeza que nem você estará aqui. Eu te encontro na glória. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.